Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar mais uma edição do programa Opinião na TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Hoje, sexta-feira, dia 11. Já estamos no dia 11 de dezembro de 2020, um ano para muitos para esquecer. Outros tiveram conquistas, tiveram momentos de alegria, enfim. É hora de fazer balanço sobre a vida, sobre as coisas da vida, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. E a gente, enquanto jornalista, também faz os balanços, né, das nossas atividades, do trabalho que a gente desenvolve dia a dia. E o trabalho que a gente desenvolve consiste basicamente em levar informação precisa até você que nos acompanha, que nos assiste aqui ao programa Opinião. Por falar nisso, a gente vai continuar, inclusive, nesse ritmo de fazer balanços, não é? Hoje, por exemplo, as atividades da Secretaria de Assistência Social aqui do município de Cuiabá. O que houve, o que o município conseguiu implementar sob a atual gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, que se reelegeu no último dia 15 de novembro. Para falar sobre a questão social, a assistência social, essas atividades de fazer esse balanço, está a postos conosco aqui a secretária Ellen Ferreira, não é? Que vai, ao longo dessa próxima uma hora, falar conosco sobre cada um dos principais pontos da assistência social desenvolvidos aí ao longo de 2020 aqui na capital de Mato Grosso. E você, que nos assiste sempre, tem um recado para você. Se você quiser fazer alguma pergunta à secretária Ellen, você esteja à vontade. O programa é ao vivo, está aí na tela, o WhatsApp do Opinião, 99932-2529. Mande a sua pergunta via texto, não é? Referente à área, não é? Evidentemente, aí, da assistência social, para a secretária, ao longo dessa próxima hora, responder aqui conosco no Opinião. Opinião que tem o Lorenberg, não pode, falta Paulo Coelho, mas não pode faltar o Lorenberg Alves. Boa noite, chefia. Né? Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Sextou, né? Sextou. Claro. O ano, eu falei, você acha que... Eu achei que o ano voou. O ano voou. Não passou muito rápido. Mas assim, quando você analisa as coisas fortes que ocorreram, e evidentemente que eu estou falando, nesse ano específico, de coisas ruins, né? Houve, na minha avaliação, fazendo uma espécie de... Eu sou libriano, né? Faz muito com peso e contrapeso. Análise assim, eu acho que teve muita coisa ruim na comparação com os anos anteriores. Chegava no ano anterior, 2018, por exemplo, 2019, chegava, poxa, teve coisa boa pra caramba, né? Não que não houvesse em 2020, mas esse ano, essa pandemia, você acha que eu estou exagerando ou teve muita coisa ruim mesmo? Não, ao contrário. Olha, este ano foi muito difícil, muito complicado para todos nós, com exceção das pessoas do agronegócio. Eles não tiveram problema algum, não tiveram nenhum problema, mas os demais todos tiveram muitos. E tem muitas famílias que ficaram sem alguém da própria família. Isso é o mais dolorido. Nossa, doloroso. É o mais dolorido, é exatamente essa. Pessoas que entraram esse ano com toda a esperança do mundo e, de repente, perderam alguém da família, perderam um pai, ou uma mãe, ou um filho, ou uma esposa, ou um amigo, né? Ou amigo. Um amigo. Eu por mesmo exemplo, perdi. Eu também. Conhecidos, amigos mesmo, assim, que infelizmente foram vencidos pela Covid-19, esse mal terrível. Dá até brotoeja de falar. Mas, enfim, eu tive Covid, consegui, graças a Deus, me recuperar. Muitas pessoas, mais de 5 milhões no país inteiro, também se recuperaram, mas, infelizmente, quando se perde uma vida, a gente lamenta muito, ainda mais quando é próximo a gente. Carramos na conversa aqui e esquecemos da entrevistada, né? Está aqui com a gente. Ellen Ferreira, muito bom tê-la aqui, secretária. Não foi para ignorar a senhora não, viu? É porque a gente começou a falar dessa questão de balanço, aí olha para trás. 2020 foi um ano para a Secretaria de Assistência Social bom, médio, ruim, enfim, boa noite, muito bom tê-la aqui. Boa noite Paulo, Lindenberg, boa noite a todos. Realmente, eu acho que o que vocês estavam falando é muito pertinente, porque nesse momento que a gente mais precisa, a política de assistência social estava ali, não parou seus atendimentos, nenhum dos serviços foram fechados à população. Então, a gente teve ali uma equipe aguerrida, que com toda essa dificuldade
que nós todos vivemos da pandemia do Covid, ainda tinha que deixar os seus lares para ir trabalhar, para atender essa população. Então foi um ano de muito desafio para a política de assistência social, com certeza. Vamos citar então alguns exemplos de desafios vencidos, não é? Porque eu sei que a senhora pegou o bastão, a senhora era adjunta, era o Milton Coelho, né? E aí a senhora assumiu depois a secretaria, mas esteve lá o tempo todo, eu até lembro quando eu estava até no outro canal de TV, fazendo reportagem de rua, eu já cheguei a entrevistar, o Milton também, já cobrindo as ações da assistência social. O que a senhora elenca como, chamada senhora, tá? Para a questão como principais ações aí dessa pasta, que nesse momento está sendo preponderante aí para quem realmente precisa? Nós tivemos diversas ações, mas não tem como mensurar assim todas. Eu vou elencar algumas. Eu acho que uma primeira diferencial da política de assistência no município foi a sensibilidade da gestão Emanuel Pinheiro e Márcia Pinheiro em realizar o primeiro concurso público da história dessa Secretaria Municipal, o primeiro concurso voltado para a política de assistência social do município. Foram ofertadas 288 vagas, destas ainda restam 54 por chamar, e nós estamos aqui ansiosos para que essa equipe venha compor a equipe. As que já vieram, né, os profissionais que já estão integrando o nosso quadro, entraram em março, logo em seguida veio a pandemia, então foi o primeiro desafio para essa equipe que estava chegando. Né? No começo foi bem difícil, como eu disse, porque a gente tinha que deixar os nossos lares, que também tem grupos de risco, para ir atender a população, mas foi feito com muito carinho, com muito empenho por essa população. Você está dizendo que 230 pessoas desse concurso foram chamadas. Exatamente. Já estão 288, trabalhando. já estão trabalhando. 230 foram chamadas, faltam 50 e poucas ainda. Faltam, né? 54 que chamaram, né, mas não tomaram posse por algum motivo ou outro, então ainda faltam aí mais para preencher essas vagas. Vão ser chamadas. Com certeza, estamos aguardando por isso. E aí estão falando de cargos como quais, por exemplo? Assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, educador físico, contador, cuidador social, orientador social, todos estes que integram aí o quadro técnico da política de assistência. Está todo mundo trabalhando já, esse pessoal? Já, 130 e poucos já estão trabalhando. Olha só que bacana isso. Eu achei que tiver, assim, eu sei que foi feito o concurso, mas achei que tinha assim, chamado assim um pouquinho aqui, depois chamou um pouquinho acolá, e já faltam só 50 e poucos, 54 para serem chamados, professor. É uma boa forma de fazer gestão quando se abre, quando se faz concurso público, se coloca gente realmente capacitada ali, né? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas, secretária, antes de mais nada, a minha alegria de tê-la aqui, para a gente bater um papo e ajudar, inclusive, o nosso amigo telespectador para entender um pouco como funciona a pasta que a senhora chefia. A senhora falava de 230 que já foram chamados e restam tão somente, nesse concurso, 54. Mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Sim. Hoje, qual é o número de integrantes da pasta que a senhora chefia? Nós temos 580 servidores. Esse número é suficiente ou não? Com o concurso melhorou muito, né? A gente ainda precisa, eu tenho certeza, de alguns do cadastro de reserva, até porque a política de assistência ela vem aumentando. A gente tem um diagnóstico em fase de elaboração que já aponta a necessidade de implantação de outros serviços, como, por exemplo, a reinauguração, reestruturação do Centro POP. A gente tem aí também a demanda de outra unidade de acolhimento para adultos e famílias. Então, para cada estrutura que é implementada, há necessidade de uma equipe técnica para poder atender. Então, a gente tem aí intenção também de chamar do cadastro de reserva para os próximos anos que o concurso estiver vigente. Pode falar. Essa equipe, esse grupo de servidores é exatamente concursados ou tem comissionados no meio desse grupo todo? Temos comissionados, mas é mínimo. A gente tinha em 2017, quando essa gestão assumiu, o contrário. Era um número maior de contratos e um número muito menor de concursados, de efetivos. Hoje o cenário mudou. A gente tem um número maior de servidores efetivos e um número de 74 contratados que encerram agora dia 31/12. Mas a necessidade da gestão é sempre maior, como eu disse, por conta de serviços a serem implementados. Mas hoje a gente tem um número maior, muito mais expressivo de servidores efetivos. Mas essa conta então vai fechar, porque olha só, a não ser que a minha conta esteja errada e eu esteja fazendo a conta de forma equivocada, 230 já chamados, não é? Isso. De um total de 500 e... Não, mas esses foram os que foram chamados agora. Já tínhamos, por exemplo, sou do concurso de 2012. É por isso que eu estou fazendo essa conta aí, que ela não vai fechar.
Mas, de todo modo, são esses demais, fora os 230, eles não são necessariamente concursados, né? Sim, são desse último concurso agora que foi Os chamado. demais, além dos... Nós temos, eu, por exemplo, sou do concurso de 2016. Já houveram outros concursos, então nós temos servidores efetivos também de outras épocas, né? Então, assim, é correto falar que temos mais de 500 ali já trabalhando como são concursados. Quase 500, é aproximadamente isso. E esses 70 e poucos que estão faltando aí, o cadastro de reserva é esse que nós nos referimos agora há pouco, dos 50 e poucos que estão faltando, não? Não, nós temos aí 74 contratos, né? Hoje, nós temos ainda 54 para entrar e o restante de cadastro de reserva. Se assim a gente terminar essa primeira fase, que é o que importa agora, chamar esses que estão faltando. A senhora se lembra, secretária, eu vou insistir nessa tecla, até para que o amigo telespectador possa entender melhor como que funciona. A senhora falou em 74 contratos. Sim. Desses contratos, a senhora pode falar rapidamente quais são as profissões ou as áreas de atuação desses contratados? São contratos mais antigos, né? São contratos de 2013, 2015, são assessores, funções administrativas, Não tem funções de nem psicólogo? responsabilidade. Não. Assim que tomaram posse do concurso, né, esses profissionais eles foram substituídos. Então a gente não tem psicólogo contratado, assistente social contratada, são outras funções. Bom, essa é a parte que eu queria esclarecer. Para mim, está claro para mim. Claro. Se está claro para o senhor também, a gente vai tocar o barco aqui. Voltando a falar da pandemia. Esse pessoal todo, imagino que esteja sendo de muita importância para auxiliar quem realmente precisa. De que forma a psicologia está entrando, né? Os psicólogos, por exemplo, estão trabalhando aí junto a esses vulneráveis. Tem muita gente nas ruas, tem muita família que, em função da pandemia, ficou desempregada. Enfim, como é que está sendo esse trabalho psicológico, principalmente? Nós temos uma equipe técnica, né? Todas as nossas unidades de referência, tanto os CRAS quanto os CREAs, unidades de acolhimento, compostas por assistentes sociais, psicólogas, pedagogos, né? Que, em detrimento da pandemia, as atividades coletivas foram suspensas, né? A gente não pôde fazer mais os trabalhos em grupo. Por conta disso, houve um grande investimento, né, no atendimento remoto. Então, hoje as nossas equipes, para não perder esse vínculo com o usuário, com a família, com a criança, com o adolescente, com o idoso, estão fazendo um trabalho brilhante de atendimento remoto. Então, essas famílias, essas pessoas são acompanhadas diariamente, recebem atividades, conversam. Então, em nenhum momento, durante a pandemia, elas ficaram sem o atendimento da política de assistência social. Então, a gente tem atividades realizadas laborativas virtualmente, a gente tem vídeos incríveis dos nossos idosos participando. Os idosos dos centros de convivência para os idosos aqui do município, que nós temos 4, em nenhum momento ficaram desassistidos, né? As nossas equipes continuam fazendo tanto contato telefônico, quanto via WhatsApp, por vídeos. Então, é um trabalho que vem sendo realizado desde o início da pandemia, para atender também a parte psicológica, a parte emocional, nesse momento de isolamento social, mas também para fortalecer os vínculos, para atender na demanda que ele tiver de encaminhamento, de repente uma questão de insegurança alimentar. Então, a nossa equipe está ali para atendê-los. Eu vou dar uma sugestão aqui para a Ellen Ferreira, que é a secretária de Assistência Social aqui do município de Cuiabá. Eu vou citar um exemplo, enquanto repórter de um outro canal de TV. Vou citar, do SBT. Eu trabalhava no SBT um tempo. E aí uma vez estava eu e junto com a minha equipe na rua, ali na praça, uma das praças, eu acho que é Praça Ipiranga. E aí a gente visualizou lá, sentado naquele curisco ali, um senhor já bem de idade, barba por fazer, barba mais branca do que a barba do Lorenberg ali, mas todo desajeitado e apenas uma camisa amarela dessas de propaganda de alguma coisa, de loja, e descalço, e um mau cheiro horrível, e às vezes deitava, às vezes não ficava quieto. E aí eu pensei, será que não existiria um serviço móvel da prefeitura para vir aqui conversar com esse senhor, para saber se pode levá-lo para um albergue, para dar um banho nele, fazer a barba, dar uma roupinha para ele, dar comida para ele, que ele estava incomodado, e não era droga, e não era bebida também, que, aparentemente, não é? A pergunta que eu quero fazer,
ou até sugestão. Se não houver, se não existir ainda, fica a sugestão. Não seria o caso de a prefeitura, por meio da sua secretaria, ter um disque, não é denúncia, um disque amparo para que as pessoas pudessem ligar e aí a dona Ela vai lá, pega a equipe dela, vai lá e busca os psicólogos e leva para um albergue, por exemplo? Existe sim, a gente está falando do serviço de abordagem social. As nossas equipes dos CREAS realizam esse trabalho todos os dias para a população em situação de rua, também para os imigrantes que estavam aí nas rotatórias. Existe um telefone de contato que a população ciente pode entrar em contato com as nossas equipes. Vamos passar o telefone então? Porque vamos. ainda mais nesse tempo, chovendo. Por exemplo, agora, fico empolvorosa. Agora, está chovendo em Cuiabá. Alguém pode estar com fome, por exemplo, está com frio, não é? E essas campanhas de agasalho só no fim do ano também, para mim, tinha que ser o tempo todo. Tem um telefone que as pessoas possam ligar? Sim, tem o telefone celular 99238-7552. Vamos repetir, por favor, porque eu não sei se tem como colocar no caractere, mas a gente vai repetindo aqui ao longo do programa. 99238-7552. Esse é o telefone da equipe de abordagem social do CREAS Centro, que vocês podem estar entrando em contato sempre que tiver um caso como esse que o senhor relatou. Pode ligar para as nossas equipes, a gente tem uma equipe preparada de busca ativa que vai até o local, que conversa com o usuário, ele querendo, ele é acolhido em uma das nossas unidades. Ele tem que querer, né, também. Sim, ele tem que querer. Há todo um trabalho de sensibilização desse usuário para que ele aceite, para que ele entenda a importância, o serviço que está sendo oferecido para ele. Então, ele é encaminhado para uma das unidades de acolhimento que vão ofertar para ele abrigo, alimentação, encaminhamento à documentação pessoal e todo o atendimento necessário. Ok. Professor? Secretária, a senhora falava na resposta anterior a esta de que a equipe está agora atendendo remotamente. Isso. Mas o ano que passou, que nós não tínhamos a pandemia, essa equipe ia à rua, é isso? Ia à rua e procurava todas essas pessoas que precisavam de ajuda. É exatamente isso? E a minha segunda pergunta, essa equipe era rotativa, ela desmembrava em 2 ou 3 equipes para ficar hora um grupo, outra hora outro grupo, ou era um grupo só durante toda a semana? Aí a gente tem vários serviços, né? Através dos CRAS, as equipes de atendimento, a gente tem várias demandas. Existe a demanda espontânea, aquele usuário que procura a unidade, a gente recebe demandas de Defensoria Pública, Ministério Público, Conselho Tutelar, que oficiam as nossas equipes para realizar o atendimento. Não que nós deixamos de fazer o atendimento presencial, ele continua acontecendo, principalmente nesse momento de auxílio emergencial. As unidades de CRAS, que são 14 aqui no município, foram bastante procuradas. Então, as atividades, elas continuam acontecendo de forma presencial, resguardando todos os cuidados, né, de vigilância e sanitária no momento de pandemia. Mas os atendimentos coletivos em grupos, esses sim, foram suspensos. Então, as equipes, elas continuam, tá? São equipes tanto dos CRAS quanto dos CREAS, que recebem essa demanda. As visitas domiciliares que são necessárias continuam acontecendo. Aquelas passíveis de resolver de forma, né, de atendimento virtual ou por telefone são resolvidas dessas maneiras e aquelas que necessitam de visita domiciliar são feitas. Essas equipes, o número de quantas pessoas? Olha, é um número nas suficiente? unidades de CRAS, CREAS, nas unidades de acolhimento, em volta de 296 pessoas, nas unidades de ponta. O Ellen Ferreira, secretária, sobre esse pessoal que perambula pelas ruas, não é? O Conselho Municipal de Assistência Social tem acompanhado e às vezes fazem algumas observações. Eu lembro que agora, recentemente, houve aí eu vou chamar de observação, talvez tenha outro nome técnico, mas meio que recomendando assim que houvesse aí uma política específica desse pessoal em relação aos albergues, né, destinação, enfim. A pergunta é, como que está essa abordagem quanto a esses... A senhora falou agora há pouco no bloco anterior, não é, aos dependentes químicos, mas também aqueles que não são, né? Que tem problema em casa, que está revoltado com a vida, enfim. Como que é feita essa abordagem e como que está sendo essa distribuição desse pessoal junto aos albergues? Bom, nós dispomos então de 3 unidades de acolhimento no município. A gente tem o Albergue Municipal do Porto, o Albergue Manuel Miraglia e o Albergue da Guia.
Mais recentemente, por conta da pandemia, nós também tivemos o acolhimento emergencial instituído, que é o hotel albergue, como todos o chamam, né? Todas as nossas unidades de acolhimento, os albergues, têm capacidade para 50 pessoas e o hotel albergue para até 120 pessoas. Esse trabalho é realizado pelas equipes de abordagem social, pela equipe técnica dos CREAs, são 2 CREAs no município, que fazem todo esse acompanhamento, essa abordagem, essa busca ativa, triagem e encaminhamento para as unidades de acolhimento. Até o momento, de janeiro para cá, já foram mais de 2.800 pessoas acolhidas, né? Hoje, nós temos só no hotel albergue 80 pessoas, são 220 pessoas em acolhimento hoje, na data de hoje, pelo município, né, onde são ofertados aí, como eu disse, desde o acolhimento, né, refeições diárias, são 4 refeições, atendimento pela equipe técnica, assistentes sociais, psicólogos. Nós temos um projeto piloto que foi implantado no Hotel Albergue com educadores físicos e terapeutas ocupacionais para estarem desenvolvendo uma atividade com a população em situação de rua. Em detrimento dessa pandemia que assolou todos nós, eles também não tinham para onde ir, onde ficar e cumprir o isolamento social. Então, essas unidades estão ativas e funcionando. A recomendação dos conselheiros, né, nós tivemos visita em todas as nossas unidades, que é uma das atribuições do conselho, né, o monitoramento, a fiscalização de todas as nossas unidades, e houveram recomendações no sentido de manutenção, de algumas reformas, algumas inclusive já em andamento, como é o caso do albergue da Guia, que já está em fase de reforma, e o projeto também com previsão na LOA para 2021 do albergue Manuel Miraglia. Miralha é aquele lá da Bola do Chapado, né? Exatamente. Manuel Miralha. Só antes de passar para o Lorenberg aqui, a pandemia tem como quantificar junto a esse pessoal? Porque eu fico abismado, Lorenberg, porque, por exemplo, lá em São Paulo, lá na Cracolândia, lá, você vê todo mundo tumultuado e não vê tantos casos de incidência da Covid, não é? Esse pessoal tem alguma explicação lógica, psicológica em relação a isso aí? Ou tem número grande e a gente não está sabendo que tem uma proliferação também nesse núcleo de pessoas? Não, nós tivemos aí um trabalho muito expressivo realizado pelas nossas equipes, desde o início da pandemia, com o suporte todo da Secretaria Municipal de Saúde. Foram realizadas todas as orientações e informações com relação à prevenção da Covid-19. Sempre que havia um caso de suspeita ou confirmação de Covid, essa pessoa era imediatamente afastada das nossas unidades, era colocada em outro local de acolhimento para que pudesse cumprir o isolamento, fazer todo o tratamento necessário. Então, nós não tivemos, né, mesmo com toda essa situação no município, um número significativo de casos, né, de suspeita ou confirmação entre a população em situação de rua. Mas os testes foram feitos? Sim, todos eles foram acompanhados, né, pela equipe do consultório de rua, continuam sendo acompanhados para que isso não ocorra de forma expressiva como se esperava, né? Até porque eles estão juntos no mesmo local. Então, os cuidados eles precisam ser maior, né, de resguardar aí a vida dessas pessoas. Secretária, uma das respostas que a senhora nos deu, a senhora falou de 230 pessoas só este ano, né, que estão em albergues e o hotel. A minha pergunta é exatamente a seguinte: essas pessoas que estão nos albergues e no hotel, elas têm um tempo determinado ou ficam quanto tempo precisarem ou sentir necessidade? Na verdade, o acolhimento, o serviço de acolhimento institucional para adultos é um acolhimento provisório. É um serviço da política de assistência social de caráter provisório. Nesse momento de pandemia, nós tivemos casos excepcionais. Nós temos, entre essas pessoas que estão acolhidas, pessoas que estavam em trânsito pelo município e não conseguiram chegar à sua cidade de origem, ou porque não estavam tendo, né, translado aí nesse momento. Nós temos pessoas que têm vínculos familiares rompidos, nós temos pessoas que já estão em situação de rua há algum tempo, e todo o trabalho é desenvolvido para que ele retome a sua autonomia, para que ele tenha essa oportunidade de retomar a sua vida de forma independente. Nesse momento de pandemia, você vai encontrar pessoas que estão já há mais tempo acolhidos conosco, mas o normal, as rotinas dos serviços de acolhimento é que eles fiquem até 90 dias e aí é analisado cada caso pela equipe técnica. Pois é, mas aí eu fico intrigado com isso porque depois de 90 dias, né, o cidadão que tem problemas, eu já citei aqui alguns de ordem familiar ou até com as próprias drogas, né? Se não houver um trabalho
paralelo no sentido de encaminhar esse cidadão, essa pessoa, além do próprio acompanhamento psicológico, mas, por exemplo, o cara se sentir útil, se ele ficar enclausurado, se ele ficar trancado lá no Miralha, no albergue, e não for produtivo, se ele não produzir, vocês vão secar gelo com toalha quente, não vai adiantar muita coisa. Vai, evidentemente, no momento ajudar, da alimentação e tudo mais, mas o problema vai continuar, não é? Não haveria aí que, por exemplo, fazer um trabalho com outras secretarias, como, por exemplo, vou citar aqui, agricultura, não sei se tem uma específica de agricultura no município, mas assim, vamos criar uma horta comunitária, onde o cara vai lá, trabalha, ele vai se sentir produtivo, pode até ganhar um bererezinho, né, ajudar, e aí a autoestima dele vai ser restaurada. Não tem um trabalho paralelo e em fusão com as demais secretarias nesse sentido? Sim, quando a gente fala de atendimento à população de rua, é realmente um tema bastante que demanda bastante políticas, né? A gente fala de intersetorialidade. Existe no município implantado o Comitê Intersetorial para Atendimento à População em Situação de Rua, cujo trabalho vai aí trazer uma política municipal, um decreto regulamentador e ações efetivas para a população em situação de rua. Hoje a gente tem trabalhos integrados, tanto com a política de saúde, como a política de trabalho e renda. Recentemente, quando a gente estava executando o projeto Qualifica Cuiabá 300 anos, implantado aí pela primeira-dama Márcia Pinheiro, eles tiveram a oportunidade também de realizar cursos de qualificação profissional, que foram levados até as unidades de acolhimento. Então, é sim necessário, quando se fala de atendimento à população em situação de rua, de outras políticas, né? A política de assistência social por si só não vai resolver todas as questões, né? Porque a gente tem aí desde a convivência familiar, vínculos rompidos, acesso à documentação pessoal, acesso a trabalho e renda, vários fatores que estão ali como coadjuvantes na situação em que ele está passando. Mas, secretária, a senhora tem, ou a sua pasta, ou a própria prefeitura, tem um número das pessoas em situação de rua, o número total disso? E um outro detalhe, uma outra pergunta, já muito próxima dessa primeira. O Morro da Luz, houve uma época, hoje eu não sei, porque deve ter uns 5 ou 6 meses que eu não passo pelo Morro da Luz. Houve uma época que tinha muitas pessoas ali, até por conta de que saíram lá da Ilha da Banana, né? E foram para o Morro da Luz. Dependentes químicos, está dizendo? Isso. Ainda continua essas pessoas lá, ou essas pessoas foram ou para o albergue ou para o hotel? Primeiro, com relação ao número, né, da população em situação de rua. Em 2017, o município implantou o projeto Quero Te Conhecer. E desde então a gente vem realizando um trabalho de cadastro, como se fosse um censo dessa população. Em 2017 nós conseguimos identificar 150 pessoas em situação de rua, em 2018 foram para 180 e em 2019 212 pessoas em situação de rua. Normalmente me perguntam assim, mas o número de população de rua está aumentando? Ao nosso entendimento, não. É que nós intensificamos um trabalho de proximidade com essa população. Em 2017, a gente chegava até esse usuário e ele não queria conversar com a equipe. Então, a gente não tinha dados para poder, por mais que a gente contasse, a gente não tinha dados para poder encontrar, para poder solucionar alguma questão desse usuário. E com o passar do tempo, com as equipes de abordagem mais presentes nas ruas, né, um trabalho diário de sensibilização, esse número começou a ser mais expressivo. O que a última semana a gente realizou? Se a gente for buscar dados oficiais, fora o projeto municipal, a gente vai encontrar no Cadastro Único para Programas Sociais 523 pessoas em situação de rua. Destas 523, 413 estão recebendo um benefício básico, né, do programa Bolsa Família no valor de R$ 89,00. Aí me perguntam também, mas essas 513 pessoas estão no município de Cuiabá? A gente não consegue mensurar porque eles estão sempre em trânsito. Não é uma população fixa, né? Então eu preciso identificar se essa população que está no Cadastro Único está no município. E como é que isso foi feito? Nós realizamos um mutirão de Cadastro Único, agora recentemente, onde a gente conseguiu identificar aí 145 pessoas que realizaram a sua atualização cadastral e também aqueles que não tinham foram inclusos no programa Cadastro Único.
Então, a gente trabalha com um número provisório aí de 300, 312 pessoas atualmente. Eu tenho a impressão que esse cadastro nunca é atualizado, né? Porque, aliás, ele vive sempre em defasagem, porque muda, é muito constante, não é? Ou não? Porque a impressão que eu tenho, a gente passando pelas ruas, a gente observa que as caras são novas, exceto aqueles que tem um pontinho ali, de passar a flanelinha e tudo mais, mas a gente sempre vê caras novas ali. E aí a senhora fala que o número da população de rua não aumentou? A gente fala de um número aproximado. É que nós estamos falando de uma capital, né? Todos os dias a gente recebe pessoas em trânsito. Isso é muito difícil de mensurar, porque as pessoas chegam e saem, chegam e saem. E daqui, esse pessoal, a maioria é daqui de Cuiabá mesmo? Com o projeto Quero Te Conhecer, essas 212 pessoas que a gente identificou, a maioria, sim, era daqui da capital. Eu gostaria só para... Nesse mesmo rumo aí, o que a Prefeitura de Cuiabá está fazendo com os venezuelanos? Só deixa eu responder a pergunta com relação ao acolhimento. As pessoas que estavam no Morro da Luz, Beco do Candeeiro, lá na Praça do Porto, rodoviária, ali no Despraiado, que são pontos característicos de população em situação de rua, a todos eles foram ofertados o acolhimento. Muitos deles já passaram pelo hotel ou por outras unidades de acolhimento. Como eu disse, eles precisam aceitar o acolhimento, então isso foi ofertado sim, tá? Mas o Morro da Luz, o Beco do Candeeiro é um lugar bem no centro da cidade, né? Que eles têm acesso ali para fazer as suas atividades de guardar um carro, né? De limpar um para-brisa, então a gente costuma vê-los mais. Mas eles foram sim acolhidos, alguns já entraram, já saíram, mas a oferta continua, tá? Venezuelanos. Venezuelanos. Nós tivemos também um projeto em parceria aí, tem até um grupo de trabalho junto com o Ministério Público, Defensoria Pública, Juizado da Infância e Juventude, Conselho Tutelar. O que a gente percebeu? Houve uma grande massificação da informação de que os imigrantes estariam na rotatória, né, que estavam em situação de rua, estavam ali pedindo, a gente costumava até ver com cartazes, né, pedindo ajuda. Então, desde o início do processo de interiorização realizado por Brasília, pelo governo federal, a gente tem participado. Foi realizada uma busca ativa para essa população, todos eles foram cadastrados. Na última busca ativa, a gente conseguiu identificar 19 famílias que estariam utilizando aí dos logradores públicos para a prática de mendicância. Todos foram orientados, a gente conseguiu referenciar nas unidades de CRAS, levamos para suas residências. Então, nenhum deles estava em situação de rua, né? Eles têm onde ficar. Normalmente, essa população mora de coabitação, eles já vieram, já estão com algum conhecido, moram aí em kitnets. Mas a gente conseguiu realizar um trabalho de cadastramento, de referenciamento. Hoje a gente já vê um número menor, né, dessa população nas nossas rotatórias, nas nossas praças. Mas é um trabalho como o que acontece com a população em situação de rua, é um trabalho diário. Todos os dias as nossas equipes estão nas ruas para poder fazer essa sensibilização, preservando aí a segurança principalmente das crianças. 19 famílias, então, você está dizendo? 19 famílias. Ou 19 famílias, né? Famílias, porque normalmente esse é o número crianças. constante que consta em Cuiabá hoje, mais ou menos. Esse era o número em maio que a gente tinha nas praças. Com a pandemia isso diminuiu bastante. Professor, deixa uma pergunta para Ellen Ferreira responder assim que a gente voltar do próximo bloco, por favor. Secretária, a senhora falou em vários números. A senhora falou, primeiro, que tinha um cadastro de 150 pessoas e Em que 2017. em 2017, e chegando em 2019, eram mais de 200 pessoas. Isso. E depois a senhora falou de 500 e pouca, num cadastro maior, mas tem, em média, um pouco mais de 300. A senhora trabalha com a hipótese de mais de 300 pessoas. A minha pergunta é exatamente duas perguntas. A primeira delas foi identificado por parte da equipe ou das equipes da Secretaria o mesmo grupo sendo identificado, o mesmo grupo, o mesmo, digamos, eu estou só chutando aqui, 50 pessoas foram identificadas em 2017, que permaneceram em 2018, que permaneceram em 2019 e que permanecem ainda em 2020. Ainda existe esse grupo ou ele simplesmente muda a todo instante e a todo momento? Realmente, é bem difícil mensurar a população em situação de rua, porque eles estão muito em trânsito, né? Então, quando a gente fala de números estatísticos, a gente segue o nosso projeto municipal.
mas eu não posso deixar de considerar um dado oficial do Ministério da Cidadania, que são cadastros realizados como eles estando morando no município de Cuiabá. Então a gente considera os dois dados, né? A gente fala de dados oficiais, mas a gente precisa estar sempre realizando esse censo municipal, identificando essas pessoas, verificando se elas ainda estão aqui, porque às vezes o cadastro é antigo, né? Ele realizou um cadastro no ano anterior e está desatualizado, mas ele ainda consta lá enquanto cadastro. Então é realmente confuso quando você fala de número de população em situação de rua. Por isso que a gente fala sempre de um número aproximado. Mas existe sim, é uma pergunta muito pertinente. Quando a gente realizou o projeto em 2017, uma das informações que mais nos chamaram a atenção foi exatamente isso, a gente perceber que existiam ali pessoas que estavam em situação de rua há muito tempo, 3, 4, 5 anos, né, em situação de rua no município, por diversos fatores, por vínculo familiar rompido, né, utilização e uso de álcool e outras drogas, e diversas situações que o levaram a estar naquela condição. Então, a pergunta que o senhor fez de que existem grupos que se repetem nos anos, existem sim. Pessoas que já são rostinhos conhecidos da política de assistência, da política de saúde, que já tiveram oportunidade, já entraram, já saíram. Tem muitas pessoas que conseguiram superar e hoje têm suas residências, têm seu trabalho, né, pela sua força de vontade. E o grau de apoio recaída? E o grau de recaída? Olha, esse dado eu infelizmente não consigo mensurar, porque quem faz o atendimento é a política de saúde, né? Quem faz o atendimento em CAPS, AD, álcool e droga, é o consultório de rua, que também é muito presente para essa população. Pessoas que foram para casa e depois tiveram recaída e voltaram para a rua. Isso. Mas, secretária, ainda sobre aquele grupo que eu mencionava agora há pouco, eu dei até um número fictício, evidentemente, esse número que se permanece desde 2017, 2018, 2019, que ele permanece nas ruas, a senhora acha que não deveria, ou melhor, que deveria ter um trabalho diferenciado com esse grupo, para que eles deixassem de continuar em situação de rua? E o que a prefeitura, diante dessa mesma questão, o que a prefeitura está fazendo para que eles não permaneçam nas ruas? Sim, eu acho que a parceria que a gente tem feito, tanto com a Defensoria Pública, tanto com o Fórum da População em Situação de Rua, o diálogo que existe hoje com essa população nessa gestão, a gente tem que considerar. Nunca houve tanto respeito e tantas políticas voltadas à população em situação de rua como nessa gestão. E sim, precisa se implementar políticas públicas realmente efetivas para a população em situação de rua, de forma intersetorial, com a participação de todas as secretarias, com participação de representantes tanto do Ministério Público, Defensoria Pública, do Fórum, de instituições que possam contribuir. E nesse sentido é que a gente tem o intuito de desenvolver esse comitê intersetorial, trazer uma política pública municipal para a população em situação de rua, com ações aí previstas para o quadriênio, né, para as próximas ações e considerando a especificidade de cada grupo, né? Nós temos aí também a questão do território, que é muito presente quando a gente fala de população em situação de rua. Então existe sim a pretensão do município em realizar um trabalho nesse sentido. Eu quero trocar o assunto aqui, sabe porque eu estou com fome, e aí falar de comida aqui, não é? Eu sei que tem um restaurante ali popular, eu já comi lá, inclusive. Eu também. Já? Já. Mas para economizar, porque a comida... Não, para eu experimentar como que era o tratamento, como que era a situação. Eu comi duas vezes, uma para experimentar, aí eu gostei, aí eu fui lá de novo, não é? Não fui 3 vezes, aí a terceira vez o Milton Coelho... O Wilton, isso. O Wilton Coelho, ele era secretário, aí eu fui fazer uma reportagem, vocês não querem almoçar aqui? Eu com fome, rapaz. Eu falei, tá bom, a gente acabou comendo lá, eu, meu cinegrafista, aquela ocasião. Mas aí eu quero saber, como que está o trabalho lá? São quantas refeições servidas lá? Tem por não sei, dia, semana, mês, como que é feito o levantamento? E que a senhora fale também sobre o tal kit proteico, kit proteico? Isso. Esses dois, eu estou falando de alimentação aí para as pessoas que realmente precisam. Sim, o restaurante popular, ele atualmente oferece uma refeição, né? Desde o início da pandemia, a gente vem atendendo especificamente a população em situação de rua. São 450 refeições diárias, né, que são entregues para a população em situação de rua e também no aterro sanitário do município.
Já desde março até agora, mais de 250 mil refeições foram oferecidas de segunda a sábado aí para essa população. E diga-se de passagem, uma comida muito gostosa. Gostosa? Muito Boa. gostosa. De parabéns à equipe do Restaurante Popular, porque realmente só o cheiro O cidadão já dá comum paga mais quanto fome. lá? O cidadão comum, se a gente for lá, qualquer um que esteja passando aquele cheiro, ou até para economizar. Eu lembro que era cobrado bem simbólico mesmo. Sim, é um valor simbólico. Atualmente o restaurante não está fazendo atendimento à população, ele está fechado, né, atendendo só a população em situação de rua. De rua, né? Isso. Mas tem previsão de quando ele volta para atender a... Com a retomada das atividades, a gente está aí se organizando para início do ano retomar também. Vamos aguardar as próximas medidas de segurança. E o kit proteico? É kit proteico que fala? Exatamente. O kit proteico, ele veio aí resguardando a portaria do Ministério da Cidadania, portaria 369 de 2020, que vem fazer um atendimento específico para os idosos e para as pessoas com deficiência que estão acolhidas nas nossas unidades ou atendidas pelos CREAS. Então, são 257 kits entregues mensalmente para essa população, composto por uma cartela de ovos, uma caixa de leite, 5 quilos de frango, coxa e sobrecoxa, para reforçar a alimentação dessa população também de grupo de risco do Covid. 257 pessoas. Esse é o número, eu estou achando pouco, porque eu imagino que Cuiabá tem mais gente que precise disso aí. É o número que vocês têm cadastrado ou... Sim, esse é o número que estava cadastrado, é a meta do município, pactuada pelo Ministério da Cidadania. Professor. Secretário, em respostas anteriores, a senhora mencionou por 3 ou 4 oportunidades o Ministério Público, a Defensoria, e a minha pergunta vai exatamente nessa direção. Qual é a parceria existente entre a sua pasta especificamente com o governo do Estado e com o governo federal? Sim, esse foi um ano muito atípico, né? Então, o governo federal editou aí várias portarias que orientam os municípios em todas as suas atividades. Eu citei a portaria 369, mas tem a 378, a 001 conjunta e várias outras, como a 69, que é específica para a população em situação de rua. O Ministério ele esteve realmente muito presente durante a atuação dos municípios, tanto com cofinanciamento para ações de Covid, né, quanto para apoio técnico que os municípios precisassem. Com o governo do Estado, a gente tem uma relação não tão próxima, mas a gente tem um diálogo com o governo do Estado. Eles realizaram algumas capacitações, alguns apoios técnicos para o município, mas, infelizmente, o município de Cuiabá não foi aí incluído em algumas ações específicas de cidadania, mas a gente está aí, aberto ao diálogo, para a hora que o governo do Estado quiser dialogar com o município, nós estamos aqui parceiros. Mas o município não foi incluído, a senhora tem uma justificativa, uma explicação, ou estava voltado para o interior? O governo não procurou, ou vocês não procuraram, ou fecharam as portas? Não, na verdade eu acho que houveram algumas ações, né, de cidadania que foram executadas pelo governo do Estado, como entrega de cobertores, como entrega de cestas básicas, em que o município não participou. Não sei dizer para os senhores o porquê que não convidaram o município ou porquê que não chamaram o município, visto que existe aí um princípio de autonomia entre os entes, um respeito. É de bom tom que quando você chega na casa de alguém, você bata, peça licença para executar alguma atividade, mas infelizmente em algumas ações específicas nós não participamos efetivamente, a secretaria não foi chamada. Não estaria aí o problema? É uma pergunta, não vai se ofender com a minha pergunta não, hein? Não tem muita burocracia, muito mimimi aí, porque assim, porque aqui é o município, você não vai chegar entrando com a sua polícia. É só uma pergunta, por favor. Imagina. E ter que fazer esse processo burocrático todo, achando que o cara está... Acabei de receber aqui 1000 cestas básicas. Eu vou ter que ir lá no município pedir para distribuir essas cestas básicas? Não, imagina, de forma alguma. Assim como foi feito em outros municípios. Outros municípios do interior, eles foram convidados, participaram da ação, né? Não que não possa fazer de forma alguma, a população está aí, deve ser assistida por todos nós da melhor maneira possível. Mas nós, como parceiro, gostaríamos de estar junto. Então, pode organizar e só convidar o município para participar. Inclusive. Exatamente. Sem problema. Eu concordo com a sua avaliação, mas eu acho que... Né, vamos fazer, vamos atender. Seja à vontade para a sua outra pergunta. Porque, veja, eu vou insistir ainda nessa situação, porque o município sozinho não dá conta de atender todas as necessidades e as vontades dessas pessoas todas. Não tem a menor condição. Por isso, a parceria, a meu juízo,
seria o ideal. Até porque, aí já uma segunda pergunta, existem funções aí que é próprias do município e funções que são próprias do Estado. Exatamente. Concordo plenamente com os senhores. E eu concordo com ele também, com esse ponto de vista dele. Sim, concordamos plenamente. Como eu disse, não que o Estado não seja atribuição do Estado ou não seja atribuição do município, ou que o município esteja colocando qualquer empecilho, muito pelo contrário. Todas as ações são bem-vindas, porque a população precisa. Nós estamos aqui para garantir os direitos da população. Então, de nenhuma maneira há que se falar em qualquer impedimento. Há que se falar, sim, em parceria, em trabalho conjunto, em trabalho participativo, porque quem conhece a realidade também deveria participar, né? Quem está lá na ponta, quem está atendendo a população referenciada. Então, sim, há atribuições diferentes para cada ente, né? Ao ente município, ao ente governo do Estado, e a gente gostaria só de estar junto. A gente só está deixando a porta aberta para poder estar trabalhando em parceria. Secretária de Assistência Social de Cuiabá, Ellen Ferreira. Minha última pergunta para a senhora é a seguinte. Como está hoje sendo praticada a qualificação dessas pessoas, né? É aquela que eu falei lá atrás, né? De não só, para não ficar a impressão que está enxugando o gelo com toalha quente, né? Quer dizer, se patina e não se sai do lugar. Porque a pessoa, quando ela é acolhida, ela precisa de ser encaminhada, até para não ficar um ciclo vicioso. Existe um programa de qualificação aí, em curso? Como que é feito o levantamento, os critérios, quais são esses critérios para encaminhar essas pessoas a um curso de costura ou algo do tipo, onde a pessoa possa se sentir útil e sair daquela seara de ficar indo e vindo, indo e vindo? Sim, né? Essa última gestão, a gente teve o programa Qualifica Cuiabá 300 anos, que foi exatamente voltado para a qualificação profissional, com cursos na área de costura, de alimentação, de construção civil. Foram mais de 5.000 vagas ofertadas para a população, incluindo aí a população em situação de rua. Existe uma parceria muito grande com a Secretaria de Trabalho também nesse sentido, né, para a oferta aí nas vagas do Cine e de qualificação também. Então, esse projeto já foi realizado e a intenção é que ele continue. Professor? As parcerias, a senhora falou em uma outra secretaria, uma parceria quase que efetiva entre a pasta da senhora e a pasta nessa secretaria. Não existem outras secretarias que também fazem parte desta parceria? E quando que há o encontro entre a senhora e os outros secretários para discutir andamentos que poderiam ser tocados? Sim, como eu disse, tem um comitê e nesse comitê tem os seus representantes para que possam fazer de cada uma dessas secretarias. Secretarias de Saúde, de Educação, de Agricultura, Trabalho, Desenvolvimento Econômico, de Cultura, Esporte e Turismo. Cada uma das secretarias envolvidas de ordem pública, né, participam conosco. Agora, recentemente, a gente teve uma reunião com a parte governamental, porque nós temos um plano de ação de atendimento para poder entregar. Então, mensalmente, a gente faz esses encontros para poder discutir e deliberar sobre esses assuntos. Secretária Ellen Ferreira, conosco aqui nessa noite, encerrando aqui a entrevista. Eu vou pedir mais uma vez o telefone para que você, caso saiba de algum vulnerável nas ruas, perambulando, maltratado, maltrapilho, com fome, com frio, precisando de uma atenção especial, você pode ligar nesse telefone que está na sua tela, não é isso, secretária? Isso. E a Secretaria de Assistência Social fará toda a correria, tomará toda a providência necessária. Afinal de contas, é um cuiabano ajudando o outro, é um ser humano ajudando o outro. Está aí na tela para você participar. 999-9238-7552. Eu gostaria de agradecer a senhora. Deixa aí um minuto, caso tenha alguma coisa, eu sei que a senhora fez uma colinha aí, que a gente não tenha abordado aqui, esteja à vontade nas suas considerações finais. Não, eu só gostaria de agradecer realmente pelo espaço, pela oportunidade da gente poder dialogar um pouquinho, apresentar um pouquinho do trabalho que é realizado, deixar aqui o meu parabéns para todas as equipes, né, todos os trabalhadores do SUAS, que de pronto estão aí atendendo a população, e agradecer vocês mais uma vez pelo espaço. Muito obrigada. A gente agradece a sua participação aqui, a sua vinda, né, que seja um ano de 2021
produtivo, saudável para todos nós, a equipe e também as pessoas que são o alvo das ações, não é? E abençoado por Deus que a gente possa estar sempre aqui, no caso dos comunicadores, noticiando sempre informações positivas, e contem sempre com esse canal aqui para difundir ideias como essa aí do serviço público, para que as pessoas possam interagir com vocês. Obrigado. Nós agradecemos. Ellen Ferreira, secretária de Assistência Social aqui do município de Cuiabá, ao vivo com a gente. Agradecer também ali ao João Paulo. É João Paulo? O João Paulo, que é assessor também, que lá da Secretaria de Assistência Social. Obrigado por ter vindo também. Nuremberg, até quando? Até segunda, né? Até segunda. Posso falar até amanhã, que amanhã não tem. Mas Não tem, segunda-feira não. a gente volta. Com certeza. Segunda-feira, aqui ao vivo, às 7h30 da noite, entrevista com a deputada estadual Janaína Riva. Falar de política, e, rapaz, está um negócio, um quiprocó, esse negócio do MDB aqui. E você fica sabendo detalhes ao vivo aqui às 7h30 da noite, nesta segunda-feira, aqui na TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Se cuida nesse fim de semana, viu? Fica bem, fique com Deus também.